Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. As novas gerações, né, acho que dos millennials para frente, não devem ter noção da importância da Donna Summer, se é que conhecem a Donna Summer, que foi uma cantora norte-americana cujo pico de popularidade foi na segunda metade dos anos 70. Ela, junto com o Giorgio Moroder, um produtor italiano, praticamente inventou um tipo de dance music moderna. Tem um pedaço, só a voz, né, do Elton John nesse documentário Love to Love You, Donna Summer, que tem no catálogo da HBO Max, em que ele diz assim que quando as pessoas essa música começava a dançar no Estúdio 54, que era uma discoteca muito famosa em Nova York no final dos anos 70, as pessoas enlouqueciam porque era uma sonoridade absolutamente nova, tá? Bom, esse documentário que tem na HBO Max, é uma produção deles, inclusive, é co-dirigido por uma das filhas da falecida Donna Summer. Ela morreu em 2012 de câncer no pulmão. E ele é estruturado como, mais ou menos assim, a tentativa da filha, né, e aí ajudada pelo pai e pelas irmãs, a conhecerem a mãe melhor, né, juntar os pedaços daquela mulher tão multifacetada e tão privativa. Só que daí, duas coisas eles contam, a própria família conta no documentário. Uma das filhas diz assim, que a Donna Summer, ela era tão individual, né? Ela era tão ensimesmada, vamos dizer assim, embora uma mãe amorosa tal, mas ela prezava tanto a sua individualidade que os filhos não podiam entrar no quarto, estava sempre trancada, então, e os filhos não sabiam, por exemplo, das músicas que a mãe gravava. E depois, mais para o final, o marido diz que ela jamais comentou sobre morte ou algo assim durante vários meses ou durante quase todo o período do câncer que provou ser terminal. Então a pergunta que fica é: dá para conhecer uma mulher desse jeito, né? Que é dessa forma? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Não, na verdade, mesmo que ela fosse desse jeito, a gente não ia conhecer a mulher no documentário, né? Mas assim, o documentário eu acho que funciona mais para quem já conhece alguma coisa da Donna Summer, porque assim, para quem não conhece a obra, não, o documentário ele fala alguma coisa de algumas das canções, tal, mas ele não fala, ele não oferece contextos muito amplos para que as pessoas entendam qual foi a importância dessa mulher, né? Porque uma das coisas foi, ela gravou algumas canções dos anos 70 em que ela gemia, simulava assim, o orgasmo e em uma batida eletrônica que durava 17 minutos. Se você não contextualiza isso hoje em dia, parece que não é grande coisa. Até a simulação do orgasmo, acho que até pode ser, ok, entendível, mas se você não contextualizar musicalmente o que estava acontecendo na época, mesmo entre os pares dela na música de discoteca, dificilmente alguém vai falar, mas qual a importância dessa cantora? Porque a importância dela e do George Moroder ele fala quanto? 15, sei lá, dá 2 minutos de George Moroder no documentário, e ele é o inventor de um tipo de música. Então, eu acho que esse documentário ele funciona mais para quem já conhece a Donna Summer, né, a obra, porque daí você vai tentar ter algumas pinceladas, né, sobre a obra, vai fazer sentido para você alguma coisa, mas aí você vai ter acesso a muito vídeo caseiro, eles escolheram usar imagens de arquivo pessoal e da mídia da época. Tem bem pouca imagem atual, né, feita para o documentário. Porque, por exemplo, as pessoas que dão depoimento não aparecem, é sempre imagem. E a Donna Summer gostava muito de gravar coisas, então eles têm um arquivo pessoal muito grande. E o produtor executivo é o marido viúvo dela e a filha que também co-dirige. Então, quer dizer, eles tinham acesso a tudo quanto é coisa. Então você vê um monte de ensaio, ela fazendo
devia ser uma mulher muito engraçada, né? Fazendo palhaçada em casa. E aí, essa é a questão do documentário. Aquela Donna Summer que a gente via, a sexy, era uma personagem. Ela mesma, Donna Summer, fala isso. A abordagem dela para cantar, embora ela tivesse uma grande voz, era muito performática no sentido de atriz, ela criou a personagem. Então, o documentário pincela essas dicotomias, né? Uma mulher altamente erotizada, mas que teve uma criação dentro da igreja, cantando gospel, e que depois, no final, mais pro final da vida, nos anos 80, 90, não tanto no final aí ainda, né? Mas que vai se converter de novo para religião, tá? E aí vai ter todo um quiprocó, porque ela supostamente falou mal dos gays, e os gays eram parte, assim, como da LGBT, né? Era parte integrante do núcleo de fãs dessa mulher. Aí, por exemplo, se você não sabe direito por que a disco music e a Donna Summer foram tão importantes para a cultura LGBT, mas especialmente gay, no caso, dos anos 70, também você vai ficar meio sem contexto, né? Então, essa mulher que pode ter sido abusada sexualmente por um pastor, mas entendeu? Pastor evangélico, mas aí vira evangélica, né? Uma mulher que tinha tudo e escolhia homens tóxicos que batiam nela, que pensou em se suicidar. Ou seja, você vai ter aquela velha e triste história de grandes astros, né? A fama traz infâmias também. Então você vai ver que ela quase pulou de janela de hotel em Nova York. Só que a gente nunca acaba conhecendo direito, não só porque seria impossível você conhecer uma pessoa em 1h40 de documentário, mas assim, mesmo essa coisa, porque é um documentário curado e feito pela família. Então, por exemplo, a gente acaba entendendo, por exemplo, que nos anos 80, depois de She Works Hard for the Money, lá em 83, parece que ela se retirou um pouco do mundo musical para se dedicar à família, que ela gostava muito mais, Deus, essa coisa toda. Faz parte, mas também faz parte que a popularidade dela nos anos 80 e a relação com a gravadora e a própria posição dela nas paradas foi caindo, porque ela já estava ficando velha e o tipo de música que ela fazia na segunda metade dos anos 80 já não vendia. Por isso que em 1988 ela foi lá para a Inglaterra procurar o trio de produtores Stock, Atkins and Waterman, que eu já até resenhei um documentário sobre eles aqui. Essa colaboração dela com os Três Patetas, que eu chamava, né, o Stock, Atkins and Waterman, não é falada. E foi assim, depois de She Works Hard for the Money, foi a única vez e a última vez em que a Donna Summer entrou nas paradas de sucesso no top 10 da Billboard. Então é assim, ela ficou um pouco afastada no pedaço dos anos 80, não só porque ela optou pela família, mas foi uma razão mercadológica, que ela não fazia sucesso tanto quanto fazia antes. Aí ela conseguiu um respiro um pouquinho, né, um extra assim quando ela fez esse disco aí na Inglaterra, mas nada é convenientemente esquecido. Então é assim, você tem um documentário que não contextualiza historicamente muitas das coisas, então as novas gerações não vão saber por que ela foi tão importante, né? E mesmo para quem conhece o trabalho dela, ele fica devendo algumas coisas, né? E tem alguns pedaços que você fica meio perdido no sentido de, mas ela quis se jogar do hotel, mas aí já logo aparece alguém assim dando uma olhada no Bad Girls, né, passando os álbuns de vinil, mas se a pessoa não sabe de quando que é o Bad Girls, que é um álbum importantésimo, o álbum de 1979, um álbum duplo, tal, se você conhece de raspão a obra dela, você também vai ficar Só que agora, em termos de ter acesso a vídeos e como aquela mulher era engraçada e entrevistas de época, isso é uma festa. Então eu gostei de ver por conta disso. Eu acho que é um documentário
de razoável para legal só. Não acho nada assim, oh meu Deus. Né? Eu achei agora precisava ter alguns documentários feitos por alguém não da família e que dessem, deve até ter, aqui eu não sigo tanto, mas deveria ter, né? Que falasse assim do contexto de época e de algumas obras da Donna Summer dentro desse contexto de época. Eles ensaiam fazer isso umas 2, 3 vezes no documentário, mas eu entendi, não era lugar aí, porque era essa história da filha meio que procurando a mãe, né? Mas, por exemplo, She Works Hard for the Money, o single, eles explicam por que foi tão importante. O Love to Love, mais ou menos, mas é aquilo que eu falei, a parte sexual a garotada deve entender, millennials para frente. Agora, se bem que eu não sei se millennials para frente assistiriam a um documentário da Donna Summer, anyway. Mas mesmo para quem é da minha geração, um pouco mais velho, um pouco mais novo só, e que conhece só de raspão a obra dessa mulher, poderia lucrar, né? Pessoas que gostam de black music em forma geral poderiam, mas não tem tanta profundidade, poderiam lucrar com um ou mais documentários mais encorpados sobre a obra dela, né? A importância da obra. Agora que ela era dividida, tal, tudo bem. Esse documentário já nos mostrou isso e acho que mostrou bem. E não vai dar resposta mesmo, justamente porque era uma mulher que não deixava os filhos entrar dentro do quarto dela. Tá, então, né? Mas valeu para ver ela fazendo umas palhaçadas assim, tudo. Foi bom ver a Donna Summer. Eu me lembro muito. Ela não fez parte da minha infância, assim. Eu fui apreciar o trabalho da Donna Summer quando eu comecei a estudar black music, né? Ouvir as cantoras e cantores. Mas eu me lembro, eu ouvia quando era criança alguma coisa no rádio. Eu me lembro que On the Radio, no Fantástico, tocou o clipe e eu amei. On the Radio, oh, on the radio. Né? E depois eu já pulo na minha memória, assim, pula para 1989, com o estouro que foi I Don't Wanna Get Hurt, na, 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 na. O álbum que ela fez com o Stock Aitken and Waterman, né? Que eu lembro, Breakaway, que tocou aqui no Brasil, tocou, She Breaks Away, né? Tocou um monte, 89, 90, esse álbum tocou muito. Então, daí depois é que eu fui ouvir essa mulher com mais vagar, porque daí eu estava tentando construir o meu repertório de black music, né? Eu tentei construir um repertório de rock progressivo, black music, essas coisas que eu mais falo aqui, MPB e tal, né? Então, por isso que eu assisti o documentário assim que entrou no catálogo da HBO Max em maio de 2023. Tchau!